a força de quem não persegue. Quando você para de correr atrás... Olá, minha amiga estoica. Existe um instante preciso na vida adulta em que correr deixa de parecer coragem e passa a soar como desorientação. Não é um colapso emocional, nem um evento dramático que anuncia essa mudança. É algo mais silencioso e, por isso mesmo, mais perturbador. A percepção de que o esforço constante já não produz avanço real. Você se movimenta, insiste, ajusta, explica, espera. E ainda assim, permanece no mesmo lugar interno. O corpo segue em ação, mas a alma começa a protestar. O estoicismo reconhece esse momento como um ponto de inflexão racional. Não porque o movimento seja, em si, um erro, mas porque há uma diferença fundamental entre agir de acordo com a razão e agir por compulsão. Epicteto foi rigoroso ao separar aquilo que está sob nosso controle daquilo que jamais estará. O problema não é desejar, insistir ou se empenhar. O problema é empregar energia psíquica em objetos que não respondem à ação racional, como a vontade do outro, o reconhecimento externo ou a permanência de algo que já demonstrou instabilidade. Quando você corre atrás, quase sempre está tentando corrigir, com esforço, algo que não depende do seu esforço. Está tentando transformar ausência em presença, indiferença em compromisso, ambiguidade em clareza. Esse tipo de movimento produz desgaste porque não encontra resistência produtiva. Não há fricção que gere forma. Há apenas atrito que consome. A mente, no entanto, tende a confundir persistência com virtude, como se parar fosse sinal de fraqueza moral e não de discernimento. Sêneca advertia que a alma se corrompe quando passa a medir seu valor pela intensidade do sacrifício. Há uma armadilha cultural, especialmente dirigida às mulheres, que associa dignidade à capacidade de suportar, insistir e permanecer. Essa narrativa cria sujeitos exaustos que acreditam estar sendo fortes, quando na verdade estão apenas adiando decisões necessárias. O estoicismo não exalta o sofrimento prolongado. Ele exige clareza sobre o propósito da ação. Sofrer não é mérito. Persistir sem razão não é virtude. Do ponto de vista psicológico, correr atrás frequentemente mascara uma dificuldade mais profunda: a intolerância ao vazio. O silêncio do outro, a falta de resposta, a não reciprocidade geram um desconforto que muitos tentam resolver com mais ação. Mensagens adicionais, concessões extras, tentativas de se explicar melhor. Não porque a situação exija, mas porque o sujeito não suporta a suspensão. A emoção aqui não é inimiga. Ela informa. A ansiedade indica perda de controle percebida. A tristeza sinaliza investimento mal distribuído. Ignorar esses dados em nome de uma positividade artificial apenas prolonga o conflito. Marco Aurélio, ao refletir sobre sua própria tendência à agitação interna, lembrava que a tranquilidade não nasce do controle dos eventos, mas da contenção do juízo. Quando você corre atrás, o juízo já foi feito. Você concluiu, ainda que inconscientemente, que a sua paz depende da resposta externa. Esse é o ponto em que o governo de si se enfraquece. A vida passa a ser vivida como uma negociação contínua, em que você oferece mais na esperança de equilibrar algo que já se mostrou assimétrico. Parar de correr não é um gesto romântico nem impulsivo, é um reposicionamento ético. Ele exige que você aceite uma verdade desconfortável. Algumas coisas não avançam porque não devem avançar. Não por punição, mas por inadequação estrutural. O estoicismo não interpreta limites como fracassos pessoais, mas como dados da realidade. Persistir contra a realidade não é bravura, é teimosia emocional. Esse reconhecimento inicial costuma provocar resistência interna. Surge a sensação de que, ao parar, você estará desistindo de algo importante, abandonando uma possibilidade, traindo um investimento passado. Aqui, Sêneca é particularmente útil ao afirmar que o tempo já gasto não justifica a continuidade de um erro. O apego ao esforço anterior não pode ser o critério da decisão presente. A razão avalia o agora, não o histórico emocional. Há também um componente identitário nesse movimento. Muitas mulheres constroem sua autoimagem a partir da ideia de serem aquelas que tentam, que sustentam, que não abandonam. Parar de correr ameaça essa narrativa. Quem sou eu se não sou mais a que insiste? O estoicismo responde sem rodeios. Você é aquela que escolhe de acordo com princípios,
não de acordo com hábitos. Identidade não é repetição automática, é coerência deliberada. O primeiro estágio de parar de correr, portanto, não é externo. Ele acontece no juízo. Você deixa de interpretar a ausência como um desafio pessoal e passa a vê-la como um dado objetivo. Deixa de tomar a falta de resposta como convite à insistência e passa a reconhecê-la como informação suficiente. Isso não produz alívio imediato. Pelo contrário, muitas vezes intensifica o desconforto inicial, porque remove o anestésico da ação compulsiva. Mas é exatamente nesse ponto que algo começa a se organizar. Ao conter o impulso, você recupera espaço interno. A energia antes dispersa em tentativas começa a se concentrar. O silêncio deixa de ser um inimigo a ser preenchido e passa a ser um campo de observação. Você observa seus próprios padrões, suas expectativas, suas fragilidades. Não para se julgar, mas para compreender. O estoicismo não propõe autocrítica cruel, propõe autoconhecimento funcional. Essa primeira parte do processo não resolve a vida, nem redefine todas as relações. Ela apenas estabelece um princípio fundamental. Movimento não é sinônimo de valor. Ação sem direção não é virtude, e insistência, quando divorciada da razão, não é coragem. É perda de governo interno. A retirada consciente e o custo de sustentar a lucidez. Parar de correr, quando feito com lucidez, inaugura uma fase menos visível e mais exigente do processo. Sustentar a decisão sem transformar a retirada em espetáculo interno. Aqui, o risco não é voltar a correr, mas substituir a perseguição externa por um tribunal interno ruidoso. A mente, desacostumada ao silêncio, passa a produzir narrativas. Talvez eu devesse tentar mais uma vez. Talvez eu tenha sido dura. Talvez o outro mude se eu explicar melhor. O estoicismo chama isso de assalto das representações. Imagens mentais que se apresentam como verdades, mas exigem exame antes de serem aceitas. Epicteto insistia que a liberdade depende da capacidade de suspender o assentimento, não negar a emoção, mas não se ajoelhar diante dela. A retirada consciente não é um ato único, é uma prática contínua de contenção do juízo. Você não se afasta apenas fisicamente de uma dinâmica, afasta-se do hábito de negociar sua estabilidade emocional com hipóteses improváveis. Esse é o ponto em que a maturidade começa a se diferenciar da reação. Sustentar a retirada tem um custo psicológico real. O primeiro deles é a perda da identidade funcional construída em torno da utilidade para o outro. Quando você deixa de correr, deixa também de desempenhar o papel de amortecedora, mediadora, mantenedora do vínculo. Esse papel, embora desgastante, oferecia previsibilidade. A retirada introduz incerteza, e a incerteza exige um eu mais sólido, menos dependente de confirmação externa. Não é confortável, é formativo. Sêneca advertia que a alma se fragiliza quando confunde paz com ausência de conflito. A retirada consciente frequentemente provoca conflito, externo e interno. Externamente, porque o outro percebe a mudança de dinâmica e pode reagir com estranhamento, cobrança ou indiferença. Internamente, porque a mente questiona a legitimidade do limite. Aqui, a razão precisa assumir o comando. Não para justificar-se, mas para lembrar o critério da decisão. Preservar a coerência, não vencer a disputa. Há um erro comum nesse estágio. Interpretar a retirada como punição ao outro. Quando isso acontece, a decisão perde sua base ética e se transforma em jogo. O estoicismo não opera com punições emocionais, ele opera com alinhamento interno. Você não para de correr para ensinar uma lição, provocar arrependimento ou induzir movimento alheio. Você para porque reconhece que insistir compromete sua integridade. A diferença é decisiva. Sem ela, a retirada se contamina de expectativa e, portanto, de dependência. Do ponto de vista psicológico, esse estágio exige tolerância à frustração sem dramatização. A ausência de resposta pode persistir. O vínculo pode se dissolver sem fechamento. O reconhecimento pode não vir. A maturidade adulta não exige finais elegantes. Exige capacidade de seguir sem eles. Emoções surgem. Tristeza, nostalgia, raiva contida, e devem ser tratadas como dados, não como ordens. Elas informam o impacto da perda, não a necessidade de revertê-la. Marco Aurélio, ao lidar com a ingratidão e a incompreensão, lembrava que o comportamento alheio não invalida a correção da própria ação.
Esse princípio é central aqui. Você não mede a justeza da retirada pela reação do outro, mas pela fidelidade aos seus critérios, se esses critérios foram estabelecidos com clareza. Reciprocidade mínima, respeito, consistência. A manutenção do limite é um dever consigo mesma, não uma negociação aberta. Outro custo significativo é o social. Parar de correr altera a forma como você é percebida. A disponibilidade excessiva costuma ser confundida com virtude, a contenção com frieza. O estoicismo não se preocupa em administrar reputações emocionais. Ele se preocupa com o caráter. Sêneca foi enfático ao afirmar que viver sob o olhar constante dos outros é uma forma de escravidão. A retirada consciente rompe esse ciclo. Você aceita ser mal interpretada para não se trair. Nesse ponto surge uma tentação sutil. Explicar demais, justificar a decisão, narrar o processo, buscar compreensão. O estoicismo recomenda parcimônia. Explicações são úteis quando há abertura real para a escuta. Fora disso, tornam-se novas formas de correr. Você não deve sua história interna a quem não demonstrou responsabilidade recíproca. O silêncio, aqui, não é punição. É economia moral. Sustentar a retirada também exige reorganização do tempo e da atenção. A energia antes investida na manutenção da dinâmica precisa encontrar novos destinos. Caso contrário, a mente tentará regressar ao padrão conhecido. O estoicismo sugere investir no que depende de você. Trabalho bem feito, cuidado do corpo, estudo, cultivo de amizades recíprocas, fortalecimento do caráter, não como distração, mas como reconstrução. A retirada cria espaço. A razão decide como preenchê-lo. Há um aspecto particularmente delicado nesse estágio: a culpa. Muitas mulheres foram educadas a associar limites a egoísmo. O estoicismo desmonta essa associação ao redefinir responsabilidade. Responsabilidade não é se sacrificar indefinidamente. É agir de modo a não se tornar fonte de dano, inclusive para si mesma. Manter-se em uma dinâmica corrosiva não é altruísmo, é negligência consigo. E negligência consigo, cedo ou tarde, transborda para os outros. A retirada consciente, quando sustentada, produz um efeito silencioso: a redução da urgência. Você deixa de viver em estado de prontidão emocional, aguardando sinais, respostas, validações. A vida desacelera no ponto certo, não por apatia, mas por critério. A mente menos reativa torna-se mais precisa. Decisões passam a ser tomadas com base em observação, não em ansiedade. Esse estágio não encerra o processo, ele o aprofunda. Ao sustentar a retirada, você se prepara para algo mais exigente: a redefinição da sua relação com valor, identidade e pertencimento. Não mais como quem corre para ser escolhida, mas como quem escolhe onde permanecer. É isso que nos conduz à próxima parte, em que veremos como essa postura se manifesta concretamente em uma decisão histórica específica, e o que ela revela sobre coerência entre razão e ação. Quando não correr custa caro, uma decisão histórica e seu peso real. Sustentar a retirada consciente deixa de ser um exercício interno quando ela colide com o mundo real. Até aqui, falamos de processos silenciosos, quase invisíveis. Mas há momentos em que parar de correr deixa marcas externas, mensuráveis, públicas. É nesse ponto que muitas pessoas recuam, não por discordarem da decisão, mas por não suportarem o preço social e simbólico que ela impõe. O estoicismo não suaviza esse aspecto. Ele não promete que a lucidez será confortável. Promete apenas que será coerente. Para compreender esse custo com precisão, é útil observar um episódio concreto da história, não como inspiração emocional, mas como estrutura de análise. Um caso exemplar é o de Simone Weil, filósofa francesa do século XX, em um momento específico de sua vida intelectual e ética. Não sua biografia inteira, mas uma decisão pontual. A recusa deliberada de se alinhar ideologicamente a grupos políticos e intelectuais que exigiam adesão total em troca de pertencimento. O contexto era tenso: Europa em crise, ascensão de regimes totalitários, polarização extrema. O eu era reconhecida por sua inteligência e sensibilidade moral. Havia espaço para ela em círculos influentes. Desde que aceitasse simplificar sua posição, escolher um lado de forma inequívoca, transformar sua reflexão em bandeira, ela não o fez.
Recusou-se a correr atrás do pertencimento ideológico, mesmo quando isso significou isolamento, incompreensão e perda de apoio. A escolha de Simone Weil não foi neutra nem confortável. Ao manter uma postura crítica, inclusive em relação a grupos com os quais compartilhava valores parciais, ela se colocou numa posição de solidão intelectual profunda. Foi acusada de incoerência, de excesso de rigor, de ingratidão. Poderia ter ajustado o discurso, suavizado críticas, silenciado dúvidas. Não o fez, não por orgulho, mas por convicção de que trair o pensamento era mais grave do que perder espaço. O custo dessa decisão foi concreto. Weil perdeu influência institucional, sofreu com precariedade material e pagou um preço emocional alto por não se encaixar. Não romantizou esse sofrimento. Seus escritos não celebram a dor como virtude. Pelo contrário, revelam lucidez amarga. Ela sabia exatamente o que estava perdendo e por quê. Essa clareza é o ponto central. Não houve vitimização, nem expectativa de recompensa moral futura. Houve escolha. Do ponto de vista estoico, esse episódio ilustra com precisão a distinção entre o que depende de nós e o que não depende. O reconhecimento externo, o pertencimento a grupos, a aceitação social, tudo isso está fora do nosso controle. O alinhamento entre razão, valores e ação, não. Epicteto diria que Simone Weil preservou seu prohairesis, sua faculdade de escolha, e isso, para o estoicismo, é o núcleo da dignidade humana. Esse exemplo não serve para exaltar a solidão como ideal, nem para sugerir que a retirada consciente deva sempre culminar em isolamento extremo. Serve para mostrar que, em certos contextos, parar de correr exige aceitar perdas reais, não simbólicas, não abstratas. Perdas de posição, de conforto, de pertencimento. A maturidade ética começa quando você aceita essas perdas sem transformá-las em argumento contra a própria decisão. No cotidiano, esse mesmo mecanismo opera em escala menor, mas não menos significativa. Quando você para de correr atrás de alguém que não sustenta a reciprocidade, pode perder a relação. Quando para de insistir em um ambiente que exige concessões constantes, pode perder status, oportunidades ou reconhecimento. Quando deixa de se explicar, pode perder a narrativa favorável. O estoicismo não nega essas consequências. Ele apenas questiona se evitá-las justifica a erosão do caráter. Marco Aurélio lembrava que a vida é curta demais para ser vivida em contradição consigo mesma. A retirada consciente, quando alinhada à razão, não busca minimizar perdas externas, mas maximizar integridade interna. Isso não é heroísmo, é economia moral. Você deixa de investir onde o retorno exige a perda de si. Há, contudo, um ponto crucial. Parar de correr não significa fechar-se ao mundo nem rejeitar vínculos. Simone Weil não se isolou por desprezo aos outros, mas por recusa à falsificação do pensamento. Da mesma forma, a retirada estoica não é misantropia, é seleção. Você não abandona o humano, abandona o que exige autoabandono. Psicologicamente, esse estágio exige algo raro, suportar a dissonância sem corrigi-la artificialmente. O mundo pode reagir de forma desproporcional à sua contenção. Pode interpretar limite como ataque, silêncio como julgamento, afastamento como superioridade. O impulso de corrigir essas leituras é forte, mas ceder a ele frequentemente reintroduz a dinâmica anterior. Você volta a correr, agora atrás da própria imagem. Sêneca foi direto ao afirmar que quem vive preocupado em parecer bom não tem tempo de sê-lo. A retirada consciente implica aceitar uma perda parcial de controle narrativo. Você não administra todas as versões de si que circulam, e isso é um preço que precisa ser pago se você deseja autonomia real. Esse exemplo histórico nos mostra algo essencial. A coerência entre valores, razão e ação não garante paz imediata, mas garante solidez. Simone Weil não foi recompensada em vida com conforto ou aprovação ampla, mas sua obra permanece precisamente porque não foi moldada para agradar. O estoicismo não mede o valor de uma vida pelo aplauso recebido, mas pela fidelidade ao critério que a orientou. É a partir dessa compreensão que o processo se aprofunda. Parar de correr não é apenas interromper um movimento, é aceitar um novo eixo de gravidade, um eixo em que identidade, valor e pertencimento deixam de ser negociados em tempo real e passam a ser escolhidos com responsabilidade. É isso que nos conduz à última parte,
o que se constrói quando a retirada deixa de ser apenas uma decisão e se torna uma forma de estar no mundo. O repouso que organiza, a identidade que se firma. Quando a retirada deixa de ser apenas uma reação ao cansaço e passa a se consolidar como escolha deliberada, algo fundamental se reorganiza. Parar de correr já não é um gesto isolado, mas uma nova relação com o tempo, com o valor e com a própria presença no mundo. O estoicismo entende esse estágio como maturidade do juízo. Você não precisa mais se convencer da decisão a cada dia, porque ela se sustenta por critérios internos claros. O esforço que antes era gasto tentando manter vínculos assimétricos passa a ser investido na construção de uma vida coerente. Esse repouso não é passividade, é estabilidade. Marco Aurélio descrevia esse estado como a capacidade de permanecer firme sem rigidez e flexível sem dissolução. Você não endurece contra o mundo, mas também não se molda a qualquer forma. Há uma diferença profunda entre estar aberta e estar disponível indiscriminadamente. A retirada consciente redefine esse limite. Você se torna acessível ao que é compatível com seus valores e indiferente, no sentido estoico do termo, ao que exige a perda deles. Nesse ponto, a identidade deixa de ser performativa. Você não age para provocar respostas específicas, nem para sustentar imagens. Age porque reconhece a correção da ação em si. Isso reduz drasticamente a ansiedade. Não porque a vida se torne previsível, mas porque você deixa de condicionar sua estabilidade à imprevisibilidade alheia. Epicteto afirmava que a verdadeira segurança não está em controlar o mundo, mas em limitar o desejo ao que pode ser governado. Aqui esse princípio se concretiza. Do ponto de vista psicológico, o efeito é claro. A mente se torna menos reativa e mais observadora. Emoções continuam surgindo. Saudade, dúvida, até momentos de solidão, mas não se transformam automaticamente em impulsos. Elas são reconhecidas, contextualizadas e integradas. Não há repressão, tampouco entrega cega. Essa é a marca da maturidade emocional. Sentir sem se desorganizar. Escolher sem se anestesiar. Parar de correr também modifica sua relação com o afeto. Você deixa de confundir intensidade com profundidade e esforço com vínculo. Relações passam a ser avaliadas não pelo quanto exigem, mas pelo quanto sustentam. Isso não reduz a capacidade de amar. Refina. Você se torna menos tolerante ao desrespeito sutil, à ambiguidade crônica, à presença intermitente, não por amargura, mas por clareza. Sêneca lembrava que a amizade verdadeira não exige vigilância constante. Onde há reciprocidade, o esforço é compartilhado. Há ainda uma consequência ética importante. Você assume plena responsabilidade pelas próprias escolhas. Ao parar de correr, você não terceiriza mais sua dignidade. Não culpa o outro por não corresponder, nem a si por não ter insistido o suficiente. Reconhece que fez uma escolha baseada nas informações disponíveis e nos critérios que julgou corretos. Isso encerra o ciclo da ruminação. A decisão deixa de ser reavaliada emocionalmente a cada novo estímulo. Esse estágio também exige aceitar que algumas portas não se reabrem, e que isso não constitui tragédia. O estoicismo não promete recuperação de tudo o que foi deixado para trás. Promete apenas que o que permanece será mais verdadeiro. Marco Aurélio advertia que a vida não deve ser vivida como uma tentativa de evitar perdas, mas como um exercício de agir corretamente apesar delas. A retirada consciente não elimina a perda, elimina a desordem interna que ela costumava provocar. No cotidiano, isso se traduz em gestos simples e firmes. Você não corre para responder, não se antecipa para evitar desconfortos alheios, não se oferece para consertar o que não lhe cabe. Você escuta mais do que reage, observa antes de decidir. E quando decide, sustenta. Esse comportamento não chama atenção imediata, mas produz um efeito cumulativo poderoso. Sua presença se torna estável, previsível no melhor sentido, confiável. Há também uma mudança na forma como o mundo responde. Não no sentido mágico de que todos passam a valorizar você, mas no sentido prático de que apenas permanece quem aceita a nova dinâmica. Isso reduz o ruído relacional. Você perde quantidade e ganha qualidade. Não porque seleciona com arrogância, mas porque deixa de se adaptar ao que a desorganiza.
O estoicismo chama isso de viver de acordo com a natureza. Não a natureza impulsiva, mas a racional. A conclusão desse processo não é triunfal. Não há aplausos, nem sensação permanente de vitória. A serenidade funcional. Você sabe por que não corre mais. E isso basta. Sua vida deixa de ser um campo de perseguições emocionais e passa a ser um espaço de escolhas conscientes. Você não se fecha ao mundo. Você se governa dentro dele. Parar de correr, no fim, é um ato de fidelidade. Não há expectativas, não há promessas implícitas, não há narrativas herdadas. Fidelidade à própria razão. E essa fidelidade, uma vez estabelecida, não exige defesa constante. Ela se expressa no modo como você vive, decide e permanece. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe e envie para alguém que possa se beneficiar dessa reflexão. Ah, minha amiga querida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sua inscrição é muito importante para que possamos continuar levando esse conteúdo tão importante de forma gratuita e completa. Além disso, deixe nos comentários sugestões de temas e perguntas para a Mulher Estoica. Será um prazer interagir com você. Seguimos juntas, com razão, firmeza e governo de si. Saudações estoicas, da Mulher Estoica.